Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto muito importante onde ele nos trata sobre as potências com expoente negativo. Um erro muito comum que muita gente comete é o seguinte, é pensar que pelo fato de repente nós termos expoente com sinal negativo, imaginar que a potência também ficará negativa. Gente, isso não tem como acontecer, tá? Independente do expoente, do sinal do expoente, aliás, independente desse sinal, o resultado sempre será positivo, a não ser que, de repente, nós tenhamos a base negativa. Se a base, ela sim for negativa, aí o resultado pode ser negativo ou positivo, dependendo do sinal, aliás, do valor do teu expoente. Mas apenas o sinal do expoente, ele não me garante que no caso a base, o resultado da potência, seja negativo. Não será. Bem, não sendo então, o que a gente faz? Vamos verificar aqui. Toda vez que você tiver um expoente negativo, o que acontece? Imaginemos que eu tenho um número natural qualquer, tá? Então, a elevado a menos n. Bem, se eu tenho aqui esse a sozinho, é porque, embora não apareça, saibamos que existe um denominador igual a 1 sobre ele. Então, aliás, sobre. Então, aqui eu tenho a sobre 1, beleza? Que é a mesma coisa que o a, até porque divisão por 1, sempre o resultado é o valor de cima. Agora, olha só, por que é importante, de repente, você lembrar dessa ideia de que, quando o número está sozinho, existe o número 1, aqui no caso, no denominador? Porque a regra para resolvermos potências com expoente negativo é a seguinte: você tem que inverter a fração e automaticamente, ao invertê-la, o sinal do expoente passará a ser positivo. Lembrando, o que é inverter uma fração? Bem, inverter uma fração é trocar de posição seus elementos. Como assim? O valor que está em cima vai para baixo, o valor que está embaixo vai para cima. Então, se eu tenho A em cima, 1 embaixo, eu vou ter agora 1 em cima e o A vai para baixo, tá? Então, eu inverti aqui no caso, eu troquei as posições dos elementos onde eles estavam localizados anteriormente. E aí, ao inverter essa posição, o expoente que antes era negativo passará a ser positivo. E aí, em seguida, você vai resolver a potenciação normal que aparecer. Vamos verificar aqui um exemplo? Olha só. Eu tenho aqui no caso 3 elevado a menos 2. Beleza. Neste caso, então, a nossa base é o 3 e o expoente é menos 2. De cara, você pode pensar assim, peraí, professor, se 3 ao quadrado é igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9, então 3 elevado a menos 2 é menos 9. Não, não é. Cuidado, tá bom? Olha só, então. Esse 3 que está sozinho, ele também pode ser escrito como sendo 3 sobre 1. E aí nós escrevemos 3 sobre 1 elevado a menos 2. Não se esqueçam que, quando você vai transformar um número natural qualquer em fração, é importante que você o escreva entre parênteses, tá bom? Até porque esse expoente, ele tem que, no caso, ele tem que valer, né? Ele tem que influenciar tanto o numerador quanto o denominador. Bacaninha? Ok, então vamos lá. Devido ao fato de esse expoente ser negativo, a gente inverte a fração. Então, logo, o que era 3 sobre 1 passará a ser 1 sobre 3. E, automaticamente, esse expoente que era menos 2 passará a ser igual a 2. Feito isso, você resolve a operação normalmente da potência. Vejamos aqui um exemplo, olha só. Agora vamos supor que a minha fração já é 1/5. Beleza. O expoente é igual a menos 2. O que a gente vai fazer? Aqui nesse caso, o primeiro passo é inverter a fração. Então, o que era 1 sobre 5 passará a ser 5 sobre 1 e aí vai ficar igual a 2. Pois, quando a gente inverte a fração, ó, aqui houve inverteu e aqui no expoente nós trocamos o sinal. Então, troca o sinal, tá? Então, de novo, inverte-se a fração e troca-se o sinal dos expoentes. Do expoente, aliás. Só que não se esqueçam que 5 sobre 1 é a mesma coisa do que somente o 5. E aí você resolve o 5 elevado a 2. 5 elevado a 2
equivale à multiplicação de 5 por 5, cujo resultado final é igual a 25. Então, repare aquilo que eu lhe falei no início, tá? O expoente negativo, ele não te garante que o resultado vá ser negativo. Geralmente não será, a não ser que nós tenhamos expoente negativo com a base negativa. Vamos ver o que acontece aqui? Olha só. De novo, nós temos uma base com expoente negativo. Bacana? Só que, atenção, pelo fato de o expoente ser negativo, nós temos que inverter a base. Aqui vem um outro detalhe, tá? A inversão da base não nos dá o direito de trocar o sinal. Ou seja, o sinal sempre permanece. Logo, então, se a minha base aqui ela é negativa, permanecerá negativa, tá? E ao invertermos o 2 com 3, teremos então 3 sobre 2. Logo, o expoente, que no caso aqui era menos 3, passará a ser igual a 3, tá bom? E aí nós temos aqui, olha só, uma base negativa com expoente negativo. Aliás, com expoente ímpar. Opa! Toda vez que eu tiver base negativa com expoente ímpar, o resultado automaticamente será negativo. Então, já sei que nós teremos 3 elevado ao cubo, onde é como se eu pegasse o 3, repetisse 3 vezes e multiplicasse todas elas. Assim como 2 ao cubo equivale a 2, também repetido 3 vezes, e aí a gente multiplica todas elas. Logo então, ao resolver essa multiplicação, reparem, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 equivale a 27. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Portanto, pessoal, a potência de menos 2 terços elevado a menos 3 equivale a menos 27 oitavos. Reparem que aqui nesse caso especificamente, o resultado foi negativo, pois não foi devido ao expoente ser negativo. Na verdade, foi devido à base, onde, ao inverter essa base, o expoente ficou positivo. E aí nós tínhamos base negativa com expoente ímpar. E a regrinha da potência sempre me diz que, ao termos expoente ímpar com base negativa, o resultado sempre será negativo. Por esse motivo, então, que aqui o nosso resultado final foi menos 27 oitavos. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre potências com expoente negativo, onde eu te mostrei o jeito prático de resolver isso e lembrando que expoente negativo não me garante resultado de potência negativo também, tá? Geralmente não é. E além disso, trabalhei com você aqui 2 exemplos para lhe mostrar como funciona essa potência. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.